alegraremos em Ti, Senhor. Nos alegraremos no Deus da nossa herança, no nosso Pai Celestial. Revela-te a nós na ceia, Senhor, revela-te a nós, Deus. De uma forma, Senhor, que seja construído uma fé inabalável de que nada nem ninguém poderá nos separar do Teu amor. Oh Deus, Tu és a nossa âncora. Tu és o nosso lugar de parada, de firmeza, Deus, contra todas as ondas, contra todas as tempestades, ó Deus. Não estamos à deriva, Deus. Oh, não estamos à deriva, meu Pai. Aleluia. Oh, aleluia. E da fornalha. Tu és o meu Deus que não falhará. Na fornalha, Tu és o meu Deus que não falhará. Oh, oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Para quem olhavam os cristãos jogados no Coliseu para serem mortos, para quem olhavam esses homens, essas mulheres e essas crianças, para onde eles olhavam? Eles olhavam para o trono, o alto e sublime trono, e eles contemplavam a glória de Deus, e nada podia, nada conseguiria fazer com que ele se desviasse do seu propósito de estar mais perto de Deus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Obrigado, Senhor. O Espírito de Deus está aqui. Aleluia! Aleluia! Aplauda o Senhor mesmo. Irmãos, pode ocupar o teu assento. Eu iria pregar sobre serviço, mas eu quero pregar sobre esperança, sobre esse Cristo maravilhoso que nos dá, que nos ancora num posicionamento de verdadeiros cristãos, verdadeiros adoradores, que sejam capazes de o adorar em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura, os verdadeiros adoradores. Você vai ver ao longo da história a igreja que se manifestou, a igreja que foi conquistada. E pode abrir no livro de Jó, não tem como falar de esperança sem falar em Jó. Alguns acreditam que o livro de Jó segue a sequência genealógica bíblica, mas historicamente Jó ele viveu no mesmo tempo que Abraão. Ele foi praticamente vizinho de Abraão. Jó, ele tinha uma vida abençoada. A Bíblia fala, se eu não me engano, a partir do versículo 6 do capítulo 1, ele vai começar, Satanás começa aquela grande experiência das trevas, porque, irmãos, a Bíblia nos deixa bem claro que o diabo, nosso adversário, anda ao derredor esperando aqueles que ele possa tragar. O inimigo, Satanás, o nosso adversário, ele está na volta, ao derredor. Ele só não está ao redor porque ao teu redor se acampam os anjos do Senhor. A Bíblia fala que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra do mal. Então, ao seu lado se acampa. Se você pudesse olhar o mundo espiritual, você que teme a Deus, você que vai participar da ceia, você que entende o propósito, você poderia ver uma multidão de anjos protegendo você, guardando a sua família, guardando a sua vida. Mas pode ter certeza que o inimigo, ele sempre vai tentar de todas as formas te apartar de Deus. A Bíblia fala que ele anda como um leão ao derredor. Um leão, quando ele vai
consumir a sua presa na sua caça, a primeira coisa que ele faz é separar a presa dos demais. Ele pega aquela presa e deixa sozinho, porque naquele momento aquela pessoa em solitude, ela se transformará em alguém frágil, fragilizado por tantos problemas, alguém que não se sentirá talvez importante. Por isso o inimigo tentará de todas as formas destruir aquela vida, separando elas. Então a pessoa, a primeira coisa que o diabo faz é separar. E por vezes ele encontra guarida, porque a Bíblia fala assim, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam o poder da glória de Deus. Cegar o entendimento, meu irmão, é fazer você vir ao culto, ouvir a mensagem, mas você não entender. Jesus Cristo, ele falou em diversos momentos, poxa vida, eu estou falando para vocês, mas vocês vendo, vocês não veem. Ouvindo, vocês não entendem. E a maior parte das pessoas tem visto coisas acontecendo, mas não vê. Tem ouvido, mas não consegue escutar. E não consegue ter o entendimento aberto para a realidade daquilo que é o propósito da igreja nos dias de hoje. Então hoje eu espero esclarecer através dessa palavra, através da vida de Jó, pois a Bíblia fala que Jó era um homem tão abençoado, e a Bíblia fala que ele era um homem justo. Né? Havia na terra de Uz um homem justo, diz a palavra de Deus. Havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto. Ele era, primeiro, íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Olha só, irmãos, ele era um homem íntegro, ele era um homem reto, temente a Deus e se desviava do mal. No versículo continua, meu filho. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentos, juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Amém? E iam seus filhos à casa uns dos outros, e faziam banquetes cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó, e o santificava, enviava Jó, e os santificava. Naquela época podia ser assim, né? Um pai santificava o seu filho. Pastor, podia? Podia. Como que um pai santificava o seu filho? Oferecendo um sacrifício. Então, o sangue daquele carneiro, daquilo que ele oferecia, ele santificava os seus filhos, de forma que Deus não olhava para a iniquidade deles, não olhava para o pecado deles, Deus não via o pecado, porque o sangue do cordeiro oferecido lavava eles de todo o pecado. Portanto, o inimigo não teria como agir desta forma, né, na vida dos seus filhos. De madrugada ofereceu holocausto, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Versículo 8. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha só, Deus
reconheceu as qualidades do homem. Não é as pessoas reconhecendo, Deus reconheceu que aquilo não era mentira, mas se tratava de uma verdade, e que essa verdade não tinha contestação. Então, Deus estava afirmando, de uma forma afirmativa, a Satanás. Tu está vendo? Que se desvia do mal, versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercastes de sebe a ele e a sua casa, de bênção a ele e a sua casa? E a tudo quanto tem, e a obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado se tem aumentado na terra? Mas estende tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amém. Todo mundo conhece a história e eu não vou devagar sobre a história, mas eu quero falar um pouco sobre o conteúdo da história. O conteúdo aqui é uma história drástica, complicada, difícil, em que um homem de Deus, que teve por contestação do próprio Criador, foi como Deus tivesse colocado um selo de homem diferente dos outros. Deus atestava a conduta do cara. Olha isso, irmãos. Deus atestava a conduta de Jó. E todo mundo sabe o que acontece a partir de então. A partir de então, Satanás faz um levante. O Satanás que anda ao derredor, esperando alguém que possa tragar, faz um levante contra a vida desse homem. Todo mundo sabe aquilo que passa. Primeira coisa, Satanás ataca todos os bens físicos. Tudo que ele tem físico é atacado, e Jó, que era rico, do dia para a noite fica um homem miserável, sem condição financeira nenhuma. E tudo que ele falava, conforme as notícias chegavam, era: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Uma pessoa que consegue ficar com seu caráter inabalável diante das adversidades da vida é uma pessoa que precisa ser estudada, porque a vida não é simples, a gente sabe disso. Todos nós sabemos que aqui, irmão, se eu perguntar, cada um tem um dilema e um problema diário. Vocês poderiam me afirmar: eu tenho um problema, pastor. Aqui cada um tem. Cada um tem os seus leões a matar, cada um tem os seus ursos a matar diariamente. E você poderia gastar horas falando a respeito das adversidades da vida. Todo mundo tem. O que nós não podemos esquecer é maior aquele que está conosco. Aleluia. Você só não pode esquecer que maior, bem maior, eu repito mais uma vez, para cair no teu coração: maior é aquele que está contigo, que te disse: estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Bem maior é aquele que está contigo do que todas as tribulações que possam se levantar de agora em diante contra você. Bem maior é Deus com você. O problema é que, diante das adversidades e dos problemas da vida que tentam nos destruir, nós sucumbimos. Nós temos o nosso caráter, que era ilibado, manchado por atitudes, por pensamentos, por situações, por coisas. E aí, diante da adversidade, é muito fácil o cristão dar glória a Deus quando tudo está bem, mas eu quero ver da glória a Deus quando tu está na prova. Quero ver da glória a Deus quando está no deserto. Quero ver da glória a Deus quando tudo que você tinha, você já não tem mais.
Quero ver dar glória a Deus, porque dar glória a Deus é entender que aquele que te chamou é fiel e justo para cumprir todos os projetos que Ele tem na sua vida. E ainda que tu não possa ver, eles vão se cumprir, ainda que a circunstância seja difícil, os pensamentos de Deus vão se cumprir sobre a tua vida. Como assim? Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor vosso Deus, pensamentos de paz e não de mal. O fim é o que tu deseja, mas não é do teu jeito, é do meu jeito. O problema é nós conceber na nossa mente limitada, na nossa mente pautada por Cronos, que tudo faz parte de um projeto arquitetado pelo nosso Pai. E tudo que nós deveríamos entender é que está na prova, Ele está contigo. Como assim, pastor? Presta atenção nisso. E aí é que está a diferença daquele que serve e aquele que não serve. Jesus, Ele precisa deixar de ser para você uma fantasia. Porque eu afirmo para vocês como pastor, tá, pastor? E como psicólogo, eu afirmo para vocês que para muitos, e eu afirmo, chego a afirmar que para mais de 90% das pessoas, Jesus é uma fantasia. Não é uma verdade absoluta. É uma forma de se apegar para algumas pessoas, para se construírem diante daquilo, das suas crenças limitantes, elas se constroem a partir daquele Jesus fantasioso. Meu irmão, Jesus é a realidade, Ele é real. Jesus é real aqui nesse culto agora, aqui, Ele está aqui conosco. Verdadeiramente Ele está conosco. Ele disse que estaria conosco todos os dias, e transformar esse Jesus de uma fantasia a uma verdade, é uma construção que se dá numa jornada que não é do dia para a noite. Ela começa quando você se converte, mas ela é diária quando você nega a si mesmo, quando você toma a sua cruz, quando diante das adversidades você olha para dentro de você e você pode afirmar: eu sei que o meu Redentor, Ele vive. Oh, aleluia! Quem sabe não tem dúvida, quem sabe tem certeza inabalável que mesmo que o seu corpo esteja sofrendo, que mesmo que as suas emoções estejam sofrendo, que mesmo que a sua espiritualidade esteja sofrendo, ele não tem dúvida que o seu Salvador está com ele. Não é a história da carochinha que ao sair daqui você leva Jesus para a tua casa. Isso é a maior verdade. Se você entender isso para a sua vida, meu irmão, você vai construir aquilo que é mais poderoso para aqueles que acreditam em Deus, a certeza. A certeza. Pastor, o que é mais poderoso para aquele que confia em Deus? Certeza. Porque certeza é o contrário de dúvida. A certeza é o caminho da fé, porque a fé é a certeza das coisas. Ô glória! Ter certeza que ainda a circunstância talvez não esteja tão boa, mas ter a certeza de que tu não está sozinho, de que o Senhor está contigo, meu irmão, é o que vai te manter firme diante das adversidades da tua vida, é o que vai te manter de pé acreditando que amanhã já é um novo dia, um milagre vai acontecer, você ainda está vivo, você ainda está vivo, aleluia! Agora tu imagina isso, tu perde tudo, do dia para a noite tu tinha filhos, tu não tem mais. Tu tinha dinheiro, tu não tem mais. Agora vem a gota. Tu tinha saúde e tu não tem mais. Olha para mim, irmão.
Servir Jesus quando tudo está bem é a coisa mais linda que pode existir. Servir Jesus quando a conta está verdinha lá, tudo certinho, sem cartinha chegando, sem os 0300, 0800 ligando. Gostaria de falar com fulano. Você ligou. E, irmãos, é complicado. Agora você vai ver que todos os homens, o pessoal estava cantando aqui, e sabe, Deus falou muito comigo. Deus falou assim: filho, eu sei que tu estudou bastante com essa mensagem, irmãos. Eu fiz a mensagem em 4 pontos, irmãos. Eu estudei em torno de 4, 5 horas para trazer a mensagem que eu iria trazer para cá, que ela tinha como base o livro de Marcos, que ela falava sobre o serviço da igreja, a igreja servindo os seus irmãos. Eu ia usar a toalha como exemplo, o altar como exemplo, mas quando eu subo aqui, o Espírito Santo de Deus fala assim: não, meu filho, não é isso que eu quero falar, porque tem algumas pessoas aqui que precisam entender que elas não estão sozinhas. Tem uma filhinha minha que precisa entender. E eu questiono Deus, porque eu falo assim: por causa de uma, Senhor, eu vou ter que mudar todo o meu estudinho de 5, 6 horas, papai. Sim, meu filho, é a minha vontade. Então eu digo para Deus, com o peito aberto, que seja feita a tua vontade. E tudo que eu estou pregando aqui não tem esboço nenhum, só tem o Espírito Santo me soprando no ouvido, dizendo para você. Eu sei que para você talvez seja difícil, mas para mim pregar sem um esbocinho, sem ter estudado é difícil também. Mas eu me coloco nos braços daquele que me chamou, e debaixo do chamado de ser o mensageiro, o portador da sua verdade, eu me coloco humildemente à sua disposição e digo: eis-me aqui. Fala com tua filha, fala com os teus filhos. Alegra o coração daquele que precisa ser alegre. Sabe por quê, irmão? Porque você vai ver que havia na terra de Ur um homem temente, reto, íntegro, e que se desviava do mal. Eu pergunto para você: você tem sido uma pessoa íntegra? Você tem sido uma pessoa reta? Você tem sido uma pessoa temente a Deus? Algumas pessoas acreditam porque elas vêm na igreja uma vez por mês, ou talvez nos domingos, elas se transformaram em pessoas tementes. Não. Temer ao Senhor é entender que a tua vida não te pertence mais, pertence a Ele. A partir daí, você vai olhar para você e vai decidir viver uma nova vida agora, uma nova jornada, caminhando segundo aquilo que o Senhor nos manda. A Bíblia fala que na terra de Ur havia um homem assim, que recebeu do próprio Deus o selo de aprovação. Se hoje tem um Inmetro, naquele tempo quem deu o selo de aprovação foi o próprio Deus, dizendo assim: ó, aprovado. E agora parece que tudo está muito certo, parece que está tudo muito bem, só que de uma hora para outra, a vida física desmorona, a vida emocional desmorona, e agora Satanás vai tentar atacar a sua vida espiritual. Escutem, a sua mulher olha para ele e diz: Jó, olha o jeito que tu tá, te amaldiçoa. Amaldiçoa o teu Deus e morre, desgraça. Alguns dizem que a palavra não é maldição, né? Mas abençoa o teu Deus, porque ela estava querendo dizer que a sua morte abençoaria Deus. E abençoaria porque ele era um exemplo negativo de pessoas que serviam a Deus.
Olha para mim, meu irmão, você nunca será um exemplo negativo de quem serve a Deus. Porque ainda que a figueira não deu o seu fruto, que a vide não deu o seu fruto, todavia nós devemos nos alegrar. Ainda que as circunstâncias não sejam as melhores, nós precisamos nos alegrar no Senhor. E aquela mulher olha para ele e diz: amaldiçoa-te, amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele olha para ela e diz: mulher, tu fala como uma louca. Tu fala sem conhecer, mas eu sei. Mas eu... Olha para mim, irmão. Você que está vivendo uma crise, você realmente sabe? Você tem certeza, porque quem sabe não tem dúvidas. Você tem certeza que todas as coisas cooperam em conjunto para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito? Porque se você tem certeza disso, você pode ter a consciência e o seu entendimento aberto de que todas as... Diga todas. Você está enfrentando luta? Você está enfrentando dificuldades? Eu duvido que elas cheguem a 10% das dificuldades de Jó. Duvido. Olha para mim. Duvido. Olha para mim. No nome de Jesus chegam 10%? Sim ou não? Não, né? Não, irmão, 1%. Ele perdeu tudo. Do dia para a noite. Tudo. Meu irmão, você tem tudo. Você tem saúde. E você não consegue ser grato a Deus por nada. E essa é a maior maldição que alguém pode levar para a sua vida, porque a Bíblia fala: maldito do homem que confia nele, homem, e faz da sua carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ele será como um arbusto plantado no meio do deserto. Ele não verá quando o bem vier sobre ele. Existem pessoas que não conseguem enxergar nada de bom na sua vida. Existem pessoas que estão aqui nesse culto que só sabem reclamar por tudo, não têm a consciência de que todas as coisas cooperam em conjunto para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. E se você é filho e entende que Deus, o papai, atrai os seus filhos que ele ama para o deserto, para poder lhes falar ao coração. Talvez essa fragilidade é uma preparação de Deus para falar ao teu coração, porque tu não tem tido tempo. Existem pessoas que só têm tempo para orar quando está difícil. Eu estou mentindo. Quando as coisas não dão certo, pastor, estou sem dinheiro, eu vou orar, meu Deus, me abençoa. E ela chegou para mim e disse: pastor, que bela aquela oração, orei, Deus me abençoou. Obrigado, meu pastor, por ter orado junto comigo, Deus me abençoou. E a vida continua tudo igual. Porque o chamado do Senhor é um chamado constante, de mudança diária, de um reconhecimento de que Deus está contigo. Olha para mim. De quê? Diga: eu sou do Senhor. Eu sou do Senhor. Diga: minha casa pertence a Deus. Meu lar é do Senhor. A minha vida é do Senhor. Todas as coisas. Repita: todas as coisas cooperam para o meu bem. Agora olha para mim. Sabe aquela dificuldade, aquela adversidade? Não foi o diabo que te mandou. Foi Deus que permitiu. O diabo não faz nada sem a permissão de Deus. E sabe por que Deus permitiu? Porque Ele reconhece em ti uma pessoa que suporta. Uma pessoa que aguenta.
E lá do céu ele está declarando: a minha filha vai dar a volta por cima. Eu conheço o seu coração, eu conheço a sua força. Ela vai dar a volta por cima. Ele vai dar a volta por cima. Eu sei que o meu Redentor, ele vive. Olha isso. E aí, saber, né? É complicado, né, irmão? Porque tu imagina, tu tá fazendo tudo certo. E daqui um pouco algo ruim acontece, mesmo você fazendo tudo certo. Mesmo tu fazendo tudo certo, tu diz assim, ó, Senhor, eu estou fazendo tudo certo. Como assim, pastor? José estava fazendo tudo certo na casa de Potifar, não estava? O que aconteceu? Aí você vai dizer, ele foi abençoado. Foi para a prisão, irmão. Para onde é que ele foi? Deus atrai aqueles que ele ama. A prisão era a permissão de quem, irmão? Então, se ele foi para a prisão? Hã? A pergunta é, ele estava sozinho na prisão? Quem estava com ele na prisão? Olha só. A diferença. O homem que servia na casa de Potifar não mudou quando estava na prisão. O homem que Potifar olhava e dizia, haja vista de que o Senhor é com ele. Ele não mudou quando estava na prisão. Sabe por quê, pastor? Sabe por quê, irmãos? Que ele não mudou? Como é que eu sei? Alguém sabe como é que eu sei que ele não mudou? Hã? Pergunta para mim, pastor, por que ele não mudou? Como é que o senhor sabe? Pergunta, como é que o senhor sabe, pastor? A Bíblia fala, nos deixa claro que o carcereiro olha para ele e disse, e vendo que Deus... Meu irmão, sabe aquelas pessoas que torcem para a tua derrocada? Que torcem, porque tem muita gente invejosa que torce, irmão, que tem inveja de você, desculpa. E não é maldade delas, meu irmão, a inveja que elas têm de você, não é que elas queriam ter o que você tem. Aí que você se engana. Elas não queriam ter o que você tem, elas queriam ser você. Elas admiram quem você é, quem você se construiu ao longo do tempo. Talvez você seja uma pessoa batalhadora, uma pessoa lutadora, e as pessoas conseguem admirar isso em você. Então elas invejam aquilo que você se transformou, a pessoa que você é. Você está comigo? Está entendendo? Mas eu sei. Mas eu. Diga para a pessoa que está do seu lado. Deus é contigo. Meu Deus. E visto que Deus é com ele, eu estou colocando o governo da prisão nas mãos. A circunstância era terrível, sim ou não? Mas Deus era o mesmo. O Deus que abençoava a obra das suas mãos na casa de Potifar é o mesmo Deus que abençoava a obra das suas mãos aonde? No lugar que você estiver. Receba essa palavra porque essa aqui é para todos vocês. E eu estou profetizando como teu pastor agora. Como profeta, boca de Deus para a tua vida. No lugar aonde você estiver, seja ele qual for, Deus irá abençoar as obras de tuas mãos, e tudo que tu se for a fazer, Deus vai abençoar. Agora te prepara, porque se Deus te abençoa, um invejoso se levanta também.
Amém? Aí o que acontece? Preste atenção. Preste atenção. Se ele foi fiel na casa de Potifar e foi fiel na casa na prisão, a pergunta é: quem estava com ele nesses locais? Quem estava com ele nesses locais? A pergunta é: havia um propósito na estada dele em cada um desses lugares, sim ou não? Sim ou não? A pergunta é: irmã, porque essa palavra é para uma irmã aqui, eu não sei quem é. O Espírito Santo só não me falou quem é. Eu estou dirigindo a irmã, mas eu fico até com, às vezes eu fico com ciúminho, né, quando Deus faz isso. Mas ok, Deus sabe de todas as coisas. Preste atenção, irmãos. Se Deus estava com ele, no momento que ele foi colocado na cova pelos seus irmãos, acompanhou ele no trajeto até a casa de Potifar, acompanhou ele até a prisão. Eu pergunto, quem colocou ele lá? Quem colocou ele na cova? Quem colocou ele na casa de Potifar? Quem colocou ele na prisão? Por quê, irmão? Porque todas nós somos limitados e micros. Nós vivemos a nossa vida diária e nos queixamos das adversidades diárias. Mas Deus enxerga a tua vida daqui a 10, 15, 20 anos. Ele sabe que a dor de agora é o poder sobrenatural que irá te dar desenvolvimento para enfrentar o propósito lá na frente. Ele sabe que ele precisa te constituir apesar das adversidades. Ele precisa construir em você um caráter inabalável. Ele precisa construir em você uma estrutura forte para quando chegar o dia do propósito, você tenha todas as ferramentas necessárias para cumprir aquilo que você veio cumprir aqui nessa terra. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho. Meu irmão, você não é uma folha jogada ao vento. Você não é um qualquer. Você é um filho amado de um pai bondoso e generoso, que pega um pastor que estudou mais de 6 horas para ministrar uma palavra, que gastou tempo, estudo, e sabe o que ele fez? Ele muda tudo. Por uma pessoa, por 2, por 3 que precisam ouvir essa mensagem. Deus olhando para você no meio da tua adversidade, dizendo: eu sou contigo, não temas, eu sou contigo. Está doendo, minha filha, está doendo, meu filho. Eu estou te construindo, eu estou construindo um caráter inabalável, uma pessoa íntegra, reta, temente a mim, que se dizia do mal, eu estou construindo. Aí você pode se questionar por quê? Porque eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal. A pergunta é: você consegue entregar agora? Você consegue confiar? Porque maldito do homem. Maldito do homem que faz da sua carne mortal o seu braço. Quer dizer que quer assumir as rédeas, que quer, a partir da vivência que está passando, dizer: eu não consigo, eu não posso. Ok, você não consegue, mas você não está. Quando as tuas forças te faltarem, quem com certeza estará contigo te carregando no colo? Então, meu irmão, tá com vontade de gritar, grita. Tá com vontade de chorar, chora. Tá frágil? Diga. Pai, eu tô frágil. Pai, eu tô enfrentando problemas. Eu não tô aguentando. Aí o teu pai olha para ti e diz: pois é, minha filha, eu sei. E eu fiz o meu servo trazer uma mensagem para ti, para o teu coração, para a tua vida.
E eu vou tocar em todos por causa de ti. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, por causa de um, Deus faz tudo isso, Deus faz por amor a uma ovelha perdida. Ele larga as 99 e ele vai de atrás, ele muda tudo por amor a uma pessoa, uma vida, uma pessoa vale mais que o mundo inteiro para Deus. Agora preste atenção nisso. Pastor, tu estava em Jó e veio falar sobre José? Sim, calma. Tira da prisão e entrega o governo nas suas mãos. O propósito era fazer dele governador? O propósito de Deus era fazer de José governador, sim ou não? Não. O propósito da sua vida era fazer com que nenhum daqueles que tinham promessa da sua existência morresse. Sabe por quê? Porque enquanto Deus não cumprir aquilo que Ele tem na tua vida, você não vai morrer. Alguém precisa entender isso. Meu irmão, se tem uma promessa para a tua vida, enquanto Deus não cumprir a promessa que Ele tem na tua vida, tu não vai morrer, Ele não vai permitir. Ele vai levantar pessoas, Ele vai levantar governadores. Como assim, pastor? Porque um dia Deus disse a Abraão, eu vou te abençoar e tu vai ocupar todas essas terras, meu irmão. Se José não vai para lá e a grande fome tivesse vindo, Abraão tinha perdido tudo. E a promessa do Senhor não tinha se cumprido. No micro, se José não entendesse o propósito de Deus, ele poderia dizer, eu vou desistir. Mas no macro, Deus confiava a ele o maior propósito daquela geração, que era manter viva a promessa de Deus para Abraão. Olha para mim, você é o maior projeto de Deus para a tua família. Olha para mim, você é o maior projeto de Deus para a tua família, você é projeto de salvação para a tua família. Gente, presta atenção no que o pastor vai te dizer agora, eu preciso lhe dizer isso. Você é o maior projeto de salvação da tua vida, não é de Varde que Deus te trouxe para esse culto. Você vai marcar o tempo, a história de toda a tua família. Teu pai será afetado pela tua existência. O pai Abraão, o pai Jacó, foi afetado pela existência de um menino chamado José, que não se corrompeu diante das adversidades, mas entendia que mesmo diante das adversidades, Deus era com ele. Aplauda o Senhor mesmo. Oh, glória. Olha para essa pessoa que está do seu lado, diante de todas as adversidades. Você tem noção? Você faz ideia de que você nunca estará sozinho? Oh, aleluia! Oh, aleluia! Posso ouvir um glória a Deus aqui no nosso meio? Oh, aleluia! Pastor, mas pastor, eu me sinto às vezes mal, meu irmão. Ok, faz parte sentir mal, sentir triste. Faz parte da vida. Ou você acha que ele não se sentiu triste, angustiado, perturbado na sua alma, mas em nenhum momento ele duvidou de que Deus estava com ele. Nunca duvide que Deus esteja contigo. Eu sei que várias vezes tu disseste lá no teu cantinho, por que eu estou sofrendo tanto, Senhor? Por que tudo isso me vem? Irmão. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais é ele que faz. Enquanto o teu coração não descansar dessa forma, não vai sobreviver sobre ti as bênçãos do Senhor, porque maldito do homem que confia nele mesmo e faz da sua carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Apartar o seu coração do Senhor é não reconhecer que no meio do vale ele está contigo. No meio das tribulações, ele está contigo. Você não está... Você pode entender isso hoje, nesse culto, pelo amor de Deus? Então bate a mão no peito e diga, eu não estou só. Diga, Deus está comigo. Oh, glória a Deus.
Meu irmão, você não vai morrer enquanto a promessa não se cumprir, fica tranquilo. Vai se cumprir. Tudo que Deus prometeu, paz, justiça e alegria, irão se cumprir na tua vida. Bênçãos do Senhor irão alcançar toda a tua família. Teus pais serão abençoados pela tua existência. Teus filhos, você viverá isso. Pastor, é isso? É isso. Agora, você sai de José e vai para Jó. A mulher disse, amaldiçoa o teu Deus, te amaldiçoa e morre. E ele disse, tu ages como uma louca. Porque se eu fui abençoado e subter prazer quando tudo estava bom, agora que tudo está ruim, eu vou me desprezar o Senhor? Eu sei. Eu sei que o meu Redentor, ele vive. E que se não agora, se não amanhã, se não depois de manhã, talvez hoje seja o dia dessa manifestação na tua vida, irmão. Talvez a ligação que você precisa receber, você já receba hoje, depois do culto. Ou talvez não, talvez seja amanhã, ao meio-dia. Ou talvez não, talvez seja terça. Ou talvez seja quarta, ou quinta, ou sexta, ou sábado, ou domingo que vem, ou mês que vem, ou em janeiro. Pastor, meu Deus do céu, ou em fevereiro, ou em março. Pastor, meu Deus do céu, eu nenhuma circunstância é capaz de alterar aquilo que você sabe. Aquilo que você tem certeza. Aí você diz, ele diz isso, e você diz, agora tudo mudou, não. E agora, pastor, o que ele faz? Ele cava um buraco. As pessoas olham para ele, ele cava um buraco. Não era uma pá, era uma telha. A telha que ele cavou, ele gastou tanto ela, que ela se transformou num caquinho. Ele cava um buraco porque ele fedia. Ele estava leproso, ele estava fedendo. E o medo dele era de ser comido pelos chacais durante a noite. Então ele cava um buraco para o seu cheiro não se espalhar. E lá no fundo do poço, aleluia! No fundo do poço, no lugar mais improvável, ele começa a conversar com seu pai. Numa dialética que, se você ler, você diz, uau! Uau! Ele começa a falar da grandeza de Deus, seus amigos vêm, lhe humilham e dizem, Jó, você pecou certamente, você pecou, você fez isso, peça perdão. Ele olha para os seus amigos e diz, não, meus amigos, essa é a vontade de Deus sobre a minha vida. Eu sei que talvez você veio para o culto de hoje e você pediu, Deus, faz com que os anjos venham aqui, batendo asinha. Talvez você queria ouvir a batida das asas dos anjos aqui no culto. Jó não podia ver nada. Por quê, pastor? Porque ele estava no fundo do poço. Do lugar onde não podia se ver. Então talvez hoje você não veja uma experiência sobrenatural da grandeza de Deus. Talvez você diga, então, pastor, eu quero sentir algo. Jó não podia sentir nada, ele estava se coçando com um pedaço de telha. A lepra faz você perder todos os sentidos.
Você não consegue sentir o tato, você não tem mais. Você não consegue sentir. Pastor, então eu não vou sentir arrepio no culto de hoje? Talvez não. Mas uma coisa que Satanás não pode tirar de você, você ainda pode ouvir. Você ainda pode? E a fé? Você ainda pode? E a fé? E o ouvir? E Deus mudou toda a palavra porque te ama. É isso? É isso que você ouviu num culto como esse? Essa é a tua experiência de hoje para a tua vida? Que Deus é capaz de marcar porque Ele queria muito falar contigo. A fé vem pelo ouvir, pastor, como assim? Sem fé? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Então, ok. A fé é ser... Oh, aleluia, aleluia. A fé é a certeza. Eu sei. Eu sei. Coçando com um caco de telha. Eu sei. Tá difícil? Tá complicado? Eu sei. Talvez seja hoje o milagre, amém. Talvez seja amanhã, amém. Talvez seja dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, 2027. Ai, meu Deus, pastor! Eu sei. Quem sabe? Não tem? E aqueles que plantam a preciosa semente, chorando, semeando, chorando pelo caminho, voltarão sem dúvida. Quem tem certeza, meu irmão, continue plantando boas sementes. Porque se você não tiver dúvida, você voltará trazendo nas suas mãos os molhos de a maior colheita da tua vida. Deus está te preparando para a maior colheita da tua vida. Meu irmão, Deus está te preparando para a maior colheita da tua história. Deus está usando esse culto, essa palavra para marcar algo dentro de você. Então, o que é o que, pastor? A ser? De quê, irmão? De quê? Certeza do quê? Quem está contigo? Eu sei. Eu? Não, irmão, mas você está com muita luta, meu irmão. Não, Deus te abandonou. Não, Deus não está contigo. Que isso, irmão? Deus não está contigo. Foi isso que disseram os amigos de Jó. Cara, Deus não está contigo. Olha a maldição. Vocês estão viajando, cara. Tudo isso aqui faz parte do processo de Deus na minha vida. Eu não sei, mas Ele sabe de todas as coisas. Pastor, como assim? Estou no fundo do poço, eu não sei. Mas Ele sabe de todas as coisas. Que seja feita. Está preparado para dizer isso para Deus? Está preparado para dizer para Deus que seja feita a sua vontade, não a minha? Pastor, a minha vontade é esgoelar a irmã da igreja, pastor. E qual é a vontade de Deus? A Bíblia fala que tu sirva ela em amor. Que isso? Algo tem que mudar aqui dentro da nossa igreja, das nossas vidas, irmão. Eu sei. Do fundo do poço eu não consigo ver. Irmão, talvez hoje no culto você não veja os anjos batendo asinha. Ah, não. Essa é galo, né? É que, ô galo velho, um anjão poderoso, galinha da anjão. É galo velho. Os anjos batendo asa aí perto de você. Talvez você não veja hoje no culto, mas talvez você escute. Oh, delícia se escutar. Até uma pena caia. Oh, do céu. Meu Deus, perdão, você tá brincando. Talvez, irmãos, você não sinta o arrupio. O pastor não sentiu nenhum arrupio. Ok. Tá tudo bem.
Mas eu sei que você está me ouvindo hoje. E a pergunta é, você está ouvindo? Porque a Bíblia fala que Jesus olhou para os seus discípulos e disse, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a outro por parábola, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Você pode estar ouvindo sem entender nada, porque o Deus desse século cegou o teu entendimento para que tu não veja. Porque ele sabe que se ele continuar, mesmo que ele te perca para Cristo, aqui está dentro da igreja, mas que tu não entenda verdadeiramente o que eu estou pregando, tudo bem. Ele sabe que nada vai mudar na sua vida, mas agora se você entender, se você tiver o teu entendimento aberto que o pastor está pregando, de que todas as coisas cooperam em conjunto para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Se você pôr no teu coração que diante das adversidades da tua vida, não foi o diabo que te colocou nesse lugar, foi permissão de Deus. A luta que você está enfrentando não é uma obra do diabo, não é uma obra de feitiçaria. Deus permitiu que isso acontecesse. Por quê? Porque Deus precisa formar em você um caráter diferente, uma forma diferente de encarar os problemas da tua vida, encará-los com a certeza de que não é do teu jeito, não é da tua forma, mas é que seja feita a tua vontade. E aí, Deus começa a falar com Jó. As pessoas querem Deus falar comigo, pastor. Foguetes, raios, tempestades. E Deus não estava lá. As pessoas querem que Deus fale com furacão, daquele jeito que Deus... Tchan, tchan, cheguei! Vou resolver os problemas. Deus é o gênio. Deus não estava em nada daquilo que as pessoas esperam que ele esteja. Assim como Elias esperava, Deus não estava. Mas Deus estava em uma brisa. Deus está num culto como o de hoje, uma brisa leve e suave. Deus começa a conversar. E na hora que Deus está falando pessoalmente com Jó, Jó começa a dizer, antes eu te conhecia, de ouvir falar em você. Antes eu ia num culto e ouvia o meu pastor falando de ti. Mas essa é a profecia que eu deixo para aqueles irmãos que vieram nesse culto. Está chegando um momento, irmãos. Está muito próximo desse momento. Você está muito próximo desse momento. Se ele ainda não aconteceu, meu irmão, um momento em que lá no teu cantinho Deus vai falar com você. E você vai entender claramente o que ele quer. Porque ele vai falar com você e antes você ouvia, ou você conhecia ele de um culto. Exatamente isso. Porque o cuidado de Deus é esse. Não quer dizer que Deus não vai te confrontar, porque Deus confrontou Jó. Deus falou com Jó. Deus falou de coisas muito profundas com Jó. E a Bíblia Sagrada fala que ele diz, antes eu te conhecia de... Irmão, até o final desse ano Deus vai ter um relacionamento tão firme contigo, meu irmão, que tu vai ouvir coisas do próprio Deus. Na tua casa, você vai fazer um quartinho de guerra lá na tua casa, um lugar de oração, uma cama de guerra que você vai dobrar os seus joelhos, um lugar seu e Deus. E é nesse lugar que Deus irá soprar aos teus ouvidos. Tudo que você precisa ouvir. No começo você vai pensar que é coisa da sua cabeça, mas não vai ser, irmão.
Porque Deus vai provar para ti que não é. Escuta bem, é isso aí. E aí você vai... Por quê? Porque quando Deus fala, as pessoas mudam. De verdade. Como assim? A primeira coisa que Jó faz, depois de ter esse conhecimento de Deus, é o quê? Tem gente que diz, projeto vingança. Deus que nos livre, né, irmão? É por isso que tem muito irmão que nunca vai viver o sobrenatural de Deus, porque elas têm um espírito de vingança, de revanchismo ainda dentro deles. É como diz aquela canção, e quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando vê você na benção vai se arrepender, vai estar na plateia e você no palco. Eita! Deus que nos perdoe uma canção dessa, Jesus! E fez sucesso, meu Pai amado. Nó! Vai estar entre a plateia e você no palco. Irmão, quem não se acostuma com uma toalhinha de servir os seus irmãos, nunca entendeu Jesus. Quem pensa que aquilo que Deus tem para ti é para te levar para o palco, nunca entendeu nada. Deus deu o governo para José porque Deus queria que ele servisse os seus irmãos. Não, você não entendeu. Deus deu o governo para José porque queria que ele servisse os seus irmãos. Deus vai te colocar nos lugares que ele vai te colocar para que tu sirva aos teus irmãos com alegria. Deus vai te colocar em lugares estratégicos, e é isso que eu falo, a igreja precisa entender que Deus nos levantou para ocupar territórios, todos os territórios. Você precisa ser o melhor naquilo que você faz, porque Deus é com você. Ô pastor, é isso mesmo! O maior propósito é esse, servir ao nosso irmão, sem nunca deixar de entender. Estou enfrentando problemas? Quem aqui está enfrentando algum probleminha aí? Só o pastor Kleber, tá bom? Eu estou enfrentando algum. Tá tudo certo. A pergunta é, tá sozinho? Se tu não tá sozinho, quem tá aí? Então você sabe? Se coçando com caco de telha. Ainda se coçando com aquela telhinha companheira. Ele deve ter olhado para aquela telha e falou assim, tu me ajudou, querida telha. Minha companheira, minha amiga, tu me ajudou quando tu era uma telha a cavar um buraco. E tu me ajudou quando tu era um caco a me coçar. Carta de Jó, sua telha amada. Companheira do buraco profundo. Às vezes tudo que nós vamos ter no nosso buraco é uma telha, irmão. E a capacidade de continuar ouvindo. E a condição de continuar clamando. Clama a mim e responder-te-ei. Aí todo mundo espera. Agora Jó está conversando com Deus. O que ele vai fazer, pastor? Agora ele vai se vingar daqueles amigos miseráveis que disseram que ele estava em pecado. Ele vai mostrar para ele que não. Ele olha para Deus e diz, Senhor, se porventura os meus amigos te entristeceram com a falha, eles fizeram porque não conheciam, Senhor. Perdoa eles, Pai.
Perdoa eles, Pai. Porque eles não sabem o que fazem. E Deus mudou. O cativeiro de Jó, enquanto ele ainda orava pelos seus irmãos. Chamado cristão é chamado ao serviço. É uma entrega aos nossos irmãos. A compreensão de que o maior cuida ao menor. A compreensão que maior para Deus ou no reino não é o primeiro, mas os últimos serão os primeiros. E maior não é o que está no pedestal, maior é aquele que serve. E sim, Deus no nosso meio precisa de muitas Marias que tem um coração no altar. Mas Deus precisa de Martas que queiram servir, que transformem o verbo em carne. Deus precisa de Jesus, que é o espírito da igreja. Marta, Maria e Jesus. Corpo, alma e espírito. Que o verbo se transforme em carne na nossa igreja. Que essa igreja cresça, que você entenda que você não está só. Tudo isso, toda essa ceia, Deus preparou para você. Para mudar aquilo que estava inquietando o teu coração e a tua alma, entristecendo o teu coração, para dizer que ainda que tu esteja no fundo do poço, se coçando com um pedaço de telha, tenha certeza de que todas essas coisas, eu disse, todas, sim ou não, cooperam. Então, meu irmão, respira fundo aí. Tenta sentir o cheirinho. Que cheiro é esse, pastor? Cheiro de milagre. Que cheiro é esse, pastor? Sinto o cheiro de milagre. Assim como do dia para a noite, Jó não tinha nada. Do dia para a noite, Deus mudou o cativeiro. E tudo aquilo que Jó não tinha, Deus acrescentou 2 vezes mais. Estão comigo? Meu irmão, te prepara para viver. A glória da segunda casa vai ser muito maior do que a primeira. Aquilo que vai acontecer é muito sobrenatural, é muito melhor, é muito maior. É muito melhor, é muito maior. É muito mais lindo, é muito melhor, é muito maior. É muito melhor, é muito maior. Aleluia! É muito melhor. Como assim? Eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. Oh, aleluia! Dá uma catucada no irmão que só dizer, é muito melhor. Diga muito maior. Oh, aleluia, 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 aleluia. É muito maior. É muito melhor. É maior. Como assim? Com certeza. Com certeza. Por quê? Ele que sabe os pensamentos que tem sobre mim. E talvez como eu você possa dizer, eu sou o filhinho do meu papai. Eu sou amado, irmão. Eu sou querido dele. E dentre vocês, com todo amor e carinho, eu amo vocês, mas eu sou mais querido aqui dentro dessa igreja. Irmão,
E eu me sinto assim, não interessa. Sabe que eu sou o mais amado dele aqui dentro. Eu digo assim, Senhor, para começar eu sou o pastor, então já era. Começamos por aí. Ô glória! Você é amado pelo seu papai. Você é o mais amado. Você precisa começar a sentir assim. Olha para mim, você precisa começar a se sentir assim. Olha bem para mim, abençoado. Você precisa se sentir assim, o mais amado desse Pai. Você precisa olhar para o céu e dizer assim, eu sou o mais querido. Eu sou o mais amado. Entre tantos irmãos, Deus me amou. Como assim, pastor? Era assim que José se sentia. Ele disse para os irmãos dele, não sei, meus amados irmãos, o meu feixe de trigo estava aqui, os feixes de vocês se dobravam diante do meu. Ai! Eu estava ali, as 11 estrelas se dobravam, o sol e a lua também, tá, papai? Quer dizer que, pai, desculpa, José chegou. Às vezes nós precisamos ser como essa criança, irmão. Oh, aleluia. Se sentir desse jeito, amado dessa forma. Dizer para Deus, eu sou o mais amado. Desculpa. Tu é casado, tu olha para tua esposa e diz, desculpa. Tu é talvez segundo, talvez até terceiro se tu ratear. Na minha casa eu falo para os meus irmãos, eu falo, eu sou o mais amado. Porque a minha mãe agora botou uma foto de perfil comigo, né? Eu printei e mandei para os meus irmãos só para avisar para vocês, tá? Que o título, mais um ano, continua com o pai, tá? Ele, não sei o que, da mamãe, não sei o que. E eu falei, porque eu tenho uma rixinha com a minha irmã, né? Ela quer ser mais, só que eu sou mais, ok? Ela quer ser. Aí eu digo para ela, e tu, Elisânia, tu já tá caindo, tá? Porque o Jontas ocupa a segunda colocação. E eu digo, eita! Rumo ao primeiro, eu nunca, jamais será. Meu irmão, olha para mim no nome de Jesus. Você é a menina dos olhos do Senhor. Ele te amou, Ele te escolheu. Você é amado por um Pai bondoso e generoso. Você precisa voltar a crer nisso. Você precisa voltar a ouvir isso e dizer consigo mesmo: eu sou a filha, o filho amado do meu papai. Oh, aleluia. É isso, pastor? É. E essa semana se prepara. Porque essa semana é a semana da filhinha, do filhinho do papai. Tem algum filhinha? Tem algum nesse culto hoje? Tem algum nesse culto hoje? Tem alguém que precisa voltar a adorar esse papai maravilhoso? Tem alguém que precisa voltar a amar esse papai maravilhoso? Você é amado, você tem dúvida? Porque papai te amou. Quando você, irmão, hoje, chegar na hora do texto áureo, que diz assim, porque Deus... Eu quero convidar você a mudar o mundo pelo teu nome. Eu quero convidar você a personalizar esse versículo. Porque Deus amou o Kleber. Me soa tão bem. Sério, me soa bem isso, não sei o quê. Não sei porque me soa legal. Porque Deus amou o Kleber de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que o Kleber, que nele crê, não pereça, mas tenha... Repitam todos o Kleber aí. Não, tô brincando. É tão bom ouvir, né? Não, parou. Quando chegar na tua vez, porque Deus amou
Porque Deus amou. Glória a Deus. Então Deus amou quem? Ah, tá, já começou. Eu estou contando meus segredos aí, né, irmãos? Eu estou contando os meus detalhes. E ok, tudo bem, porque eu sou o irmão mais velho de muitos irmãos e o meu posto eu jamais vou perder. Que esse culto, irmãos, gere em você uma certeza inabalável. Que nada, nem ninguém, nem circunstância, nem situação consiga retirar de você a certeza de que tu não estás sozinho. E de que sim, sabe essa circunstância, esse problema? Sabe? É o amor do teu pai por você. Como assim? Se José não passa pela bênção, se José não passa pela escassez, como é que ele administrar quando tinha de sobra e quando faltou? Deus estava construindo, Deus estava entregando as ferramentas necessárias para que o propósito dele pudesse ser completo na vida de José. Você está no micro, mas Deus te vê daqui a 15, 20 anos. Ele sabe de todas as coisas. E ainda que tu não entenda, e ainda que tu não compreenda, o único argumento lógico para você é: eu sei. Que o meu papai, ele vive. E daqui um pouco, ele vai se levantar em meu favor. Oh, glória a Deus. Estão entendendo? Eu quero que você preste atenção em algo que vai acontecer aqui agora, irmãos. Muita atenção.
que sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. A ceia para mim, como pastor dessa igreja, é um momento difícil, de verdade, porque eu sempre tive ao meu lado um companheiro aqui, que partiu o pão comigo. A mesa cura. A mesa cura. Porque a Bíblia fala, se uma semente ela não morrer, ela não vai germinar, ela não vai dar frutos. Há muito tempo atrás, cada ceia, o pastor José Toral Júnior veio bem aqui, ele orava muitas vezes, eu ouvi ele dizer: salva Paulo, Senhor, salva Paulo, Senhor, salva Guilherme, Senhor. E hoje está aqui meu irmão Paulinho, e está o meu amado Guilherme aqui com a gente. Mas não é só o fato de estar aqui hoje. Isso aqui mostra que passarão os céus e a terra, mas as promessas do Senhor, elas vão se cumprir. Elas são prova daquilo que eu acabei de ensinar para você. Se tem uma prova de que tudo aquilo que Deus falou vai se cumprir, é essa. Porque hoje eu quero receber a mesa, a Natiele. Vem para cá comigo aqui, nós vamos apresentar vocês. E o Guilherme. Eles são as nossas novas ovelhas aqui, irmão. Irmãos, vocês querem receber eles na nossa mesa? Vocês querem recebê-los na nossa mesa? Vocês anunciam a minha morte até que eu venha. Semelhantemente, após ter partido o pão, ele tomou o cálice e disse: este é o meu sangue que será vertido por vocês. Todas as vezes que vocês comerem, vocês beberem, vocês anunciam a minha morte até que eu venha. A tua mesa cura. Então cura hoje, Jesus. Transforma hoje, Pai. Restaura hoje a comunhão contigo, Pai. Porque a tua mesa é lugar de cura. E a tua filhinha está no lugar certo. O teu filhinho está no lugar certo. No lugar de cura. Consagramos o pão. Consagramos o vinho, que de forma transubstancial passa a ser o teu corpo e o teu sangue.
todos aqueles que participarem dessa ceia, Deus, eles estejam em comunhão contigo e com os seus irmãos. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor nos escuta. Consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Erga o pão para o alto e vamos repetir João 3,16 de um jeito particular hoje. Amém? Porque Deus amou Kleber de tal maneira que deu seu Filho
Assim como Jesus deu a vida por mim, eu devo dar minha vida pelo meu irmão. Se você puder se sentir à vontade, troque o seu filho, seu irmão, a sua vida. Depois disso, pode comer e beber.
Sinto cheiro de milagre. Olha! Está sentindo cheiro aí, irmão? Cheiro de milagre. É mais tempo de milagre. Agora escute bem. Eu não poderia deixar de falar e anunciar a nossa visitante, a irmã Marley. Seja bem-vinda no nome de Jesus. Na casa do Senhor, você que faz parte dessa igreja, você que entende o dízimo, a oferta, pegue na sua mão o serviço. Agora nós vamos consagrar os serviços ofertantes. No final do culto nós teremos a nossa cantina lá atrás. Não saia sem participar, comer. Não saia sem conversar. Não saia sem dar um abraço nos seus irmãos. Por favor, primeiro cumprimente e abraço e depois faça o resto. Primeiro o espírito de Maria, depois o espírito de Marta, tá bom? Primeiro sai Maria e quando chegar junto, seja Jesus. Porque às vezes não basta ser Maria, tem que ser Jesus. Porque tem umas pessoas que só são Jesus. Só Jesus. Então seja. Mas que todos nós venhamos ter comunhão hoje. Amém? Todos entenderam? Eu pego o Senhor diz da sua oferta na mão direita. Olhamos ao seu Pai, obrigado por esse culto tão maravilhoso. Pai, obrigado porque o Senhor escolheu para falar com os teus filhos esta palavra. Eu te agradeço. Agradeço por tudo que o Senhor fez aqui, por tudo que o Senhor ainda continua a fazer. Abençoe os dizimistas da tua casa, os ofertantes, ó Pai. Multiplica a obra das suas mãos, aqueles que acreditam neste trabalho, aqueles que fazem parte desse trabalho, que sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Traga o teu dízimo, a tua oferta, e depois disso estamos. Traga o teu dízimo, a tua oferta, quero abençoar todos.